Está no ar mais um ProLaborCast. Este podcast foi feito para você, com o intuito de descomplicar as atividades do dia a dia do mundo corporativo. Hoje nós estamos aqui e mais uma vez a gente vai falar sobre um assunto polêmico, bem pedido, e sempre que a gente fala nesse assunto, a gente lembra dessa nossa convidada tão especial que vocês vão já conhecer. Eu sou Solânia Leite e quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. Olá, eu sou Anne, coordenadora de RH da ProLabor, e quero dar as boas-vindas à nossa convidada, doutora Eve. E ela já deu spoiler, viu? Eu disse que ia dizer quem era, mas ela já disse. Seja bem-vinda, doutora Eve. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer novamente, Solânia, todos os seus convites. São convites ou para trabalho ou para trabalho. A gente só se reúne para trabalhar, é verdade. Não, doutora, a gente já se reuniu também para passear. Depois do trabalho, é sempre comemorar, assim. Mas gente, antes da senhora se apresentar, eu quero, assim, falar um pouquinho para vocês quem é a doutora Eve. Não na questão currículo, né? Não da questão médica do trabalho, perita, porque se eu for falar o currículo dela, gente, o podcast é só isso. Tá? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de apresentar às pessoas, e assim, foi uma honra muito grande para mim conhecer a doutora Evenete, olha, a doutora Eve. Oh, meu Deus. Na verdade, a doutora Eve. E assim, a gente se conheceu o quê? 2014? 2014. Vai quase Eu 10 cheguei, anos, quase já 10 é. anos. E assim, desde então, tem uma coisa que a gente sempre fala, que a gente trabalha junto, é parceira desde então. E uma coisa que a gente sempre tá junto, gente, é nessa parte de disseminar conhecimento. Eu acho muito bacana e assim, além de todo o profissionalismo, eu quero parabenizá-la por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando, para ensinar, trocar conhecimentos, trocar experiência desse assunto que nós vamos falar sobre gestão de atestado, tá? Vamos lá, se presente então. Pois, novamente, muito obrigada pelo convite, como eu disse, brincando, falando verdade, a gente está sempre trabalhando, né? É verdade. Somos mulheres aí guerreiras, inseridas nesse mercado de trabalho ocupacional, que não para, né, de crescer. Sim. E que a gente está sempre inovando, né? A Solânia sempre foi uma mulher visionária, sempre foi uma mulher empreendedora, então realmente uma grande honra novamente estarmos aqui. E falar de trabalho é muito bom, né, Solânia? Sim. Porque quando a gente ama o que faz, é porque a gente é apaixonado pelo que faz. Então a gente trabalha com muito prazer, com muita alegria, né? Porque imagina ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas num dia fazendo o que a gente não gosta, né? Então, acho que esse é o primeiro recado, sabe? Antes da gente começar a falar de atestado, né? Se vale alguma sugestão, trabalhe alguma coisa que você realmente goste, seja o que for, né? Se for para fazer uma faxina, se for para trabalhar de um serviço muito simples, que não exija quase nenhuma capacitação, mas trabalhe com o coração. Porque isso é o princípio da saúde, né? É o que faz o diferencial. Faz a gente se manter feliz, alegre, motivado, saudável. E né? a ergonomia que o diga, né? Exato. A gente vai ter um podcast sobre ergonomia. Que quando você faz o que gosta, você se cansa menos, força menos toda a sua parte muscular. Mas isso é para depois. Isso é para depois. Vamos lá, E entram todas as questões de bem-estar, né? Exato, exato. O conceito de saúde vem mudando muito, né, Anne? Sim. A gente percebe assim, como eu disse antes, né, da gente iniciar esse podcast, a gente somos sobreviventes da pandemia, né? Sim. Passamos por uma guerra que ainda não finalizou, né? Mas aprendemos muito e estamos aprendendo todos os dias com a Covid-19, né? Nesse momento que a gente está filmando aqui, a guerra não acabou, Exato. A gente tem a esperança de quando ele for ao ar, ela já tenha acabado, né? Pois é. E eu acho que assim, tudo que a gente estuda, né, na escola, sempre no pós-guerra, sempre é o quê? Crescimento. Reconstrução, países se reerguem, países se reconstrói, há sempre muita prosperidade, né? E eu sempre fui uma pessoa muito otimista, a Solânia sabe, então assim, eu gosto, também. E ela também, eu sempre gosto de pegar assim, tentar ver o que aquilo tem de melhor, né?
Então, eu acho que a gente que está nessa responsabilidade, saúde, segurança, meio ambiente, gestão, Sim. né? Cabe a nós que estamos nesse mercado de trabalho levarmos esse conhecimento para as pessoas, né? E, assim, O pouco que a gente sabe, né? E promover. E promover. E um dos nossos DNAs aqui, né, na Prolabor, que a gente selecionou os nossos DNAs. Uhum. A gente quer no nosso DNA, um gene do nosso DNA Uhum. é resiliência. Perfeito. Eu acho que nós temos que ser resilientes. Porque quanto mais resiliente a gente for, menos a gente adoece. Uhum. E falar em doença, vamos falar de atestado médico. Bom. O que é esse papelzinho que as pessoas chamam de atestado médico? E que não é só um papelzinho. Mas nesse papel, o que é que quer dizer? Como é feito? Uhum. É começo, meio e fim desse atestado, né? Gosto Vamos de lá. começar esse tema realmente, Anne, né? Você é um profissional do RH, né? Então, eu acho que, de novo, né, Solânia tentando aí realmente fazer uma coisa, um assunto transversal para realmente passar esse conhecimento para profissionais que não necessariamente são da saúde e segurança, muito pelo contrário, né? Mas que tudo está muito interligado. Sim. Né? O colaborador é um só, é a mesma coisa que eu digo, né? Daqui a pouco vai ter o oftalmologista do olho direito e do olho esquerdo, né? O otorrino da orelha direita, né? E não é esse o caminho, né? Esse caminho realmente, hoje, a pandemia, mais do que nunca, trouxe uma convergência Sim. para a gente olhar o cidadão como um todo, a saúde mental, a saúde física, a saúde emocional, financeira, né? Então, o que que é? Nós somos de uma época, né, Solânia? Eu já estou com 56 anos. Então, assim, o que é que a gente tem? Essa moçada de hoje, acho que não sabe nem o que é cheque. Eu Mas já tenho ouviu falar? certeza que quando a senhora falou isso, todo mundo ficou assim. Nada, é bondade sua. E eu gosto de dizer a minha idade, eu gosto de aniversariar. Mas, enfim, isso é outro assunto. O atestado, né? Quem é da época do cheque, mesmo quem não é, né? Quem é da geração atual, sabe, estudando, que o cheque, na verdade, era um papel que a gente ia ao banco e trocava por dinheiro, né? Por outro papel, que é o papel moeda, né? O atestado médico, ou o atestado em si, nada mais é do que o cheque, né? E que ele no nosso país, porque é importante dizer que em outros países não necessariamente a política é a mesma, né? As leis são diferentes. Aqui nós somos privilegiados pelas nossas leis trabalhistas, que realmente solidificaram, né? Consolidaram a importância, e isso corrobora com a saúde, né, do colaborador, porque a partir do momento que ele adoece e ele tem garantido o seu salário e os seus benefícios, não é só salário, a Anne sabe bem disso, melhor do que eu, é uma tranquilidade você poder estar em casa se recuperando de uma Covid, se recuperando de uma amidalite, se recuperando de um trabalho de parto, de uma cirurgia, né, cardíaca, enfim, E seja não lá o está que sendo for. penalizado E por você isso, né? não está sendo descontado nos seus direitos. Então, quem é que não fica mais tranquilo e pode se recuperar melhor em casa? Verdade. Não é verdade? Agora, para quem tudo será dado, muito será cobrado. E aí vamos lá, porque não é qualquer atestado, não é que não seja qualquer atestado, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Exato. Como é a forma certa, a formatação? Eu Pronto. digo assim, O corpo do pronto, atestado. Vamos Isso, falar do corpo do atestado. como A é que- semelhança do cheque, né? Porque se um cheque vier sem assinatura, o banco recusa e não troca por dinheiro, né? Não trocava por dinheiro. Sim. Se ele tiver rasurado, você também não conseguia levar ao cabo a sua transação. Sim. O atestado é a mesma coisa. Nós precisamos ter um cabeçalho, nós precisamos ter o nome do paciente, do colaborador legível. Legível é importante. Legibilidade é uma coisa muito séria, muito importante. Infelizmente, apesar de estarmos em tempos de tecnologia, de computadores, nós recebemos muitos atestados ainda manuscritos, em que os colegas, e o maior respeito por todos os colegas, mas sabemos que infelizmente ainda alguns colegas não se preocupam ou não dão a devida importância àquele papel, legibilidade, né? Porque ele pode prejudicar o colaborador com uma atitude, vamos dizer assim, irresponsável. Doutora, tem um médico que é amigo da gente aqui, Uhum. Que ele conta assim, ele diz assim, gente, essa questão da legibilidade, Uhum. ele disse que fez uma receita. Sei. Fez uma receita, mandou para a farmácia, né? Uhum. O colaborador foi. Quando chegou lá, eram 4 remédios, ele só conseguiu comprar 3. O outro ele não conseguiu entender. Pois é. Aí ele voltou. Doutor, e
E esse remédio, como o farmacêutico não conseguiu. Ele, Remédio? Era a data. Não, era a assinatura dele. Ele disse, Pois é. não, esse Essa é a minha assinatura. minha assinatura. Falando é. em escrita, doutora, se for digitado, por exemplo, um Souza com S e um Souza com Z, pode prejudicar também? Se a gente for muito rigoroso, pode prejudicar. Você tem o direito a pedir para que seja corrigido aquilo, né? Normalmente não vem, por exemplo, fulano de tal, portador do CPF tal, não vem, né? Mas a gente costuma usar o bom senso, a gente Sim. costuma usar também Razoabilidade, a né? razoabilidade, né? A distância até da empresa a esse consultório. A gente sabe que a gente vai perder mais tempo ainda, né? Deslocando esse colaborador. E se for de posto de saúde, mais difícil. Pior ainda, É. né? Então, Se vai for muito serviço da público. relação, né? Entre empresa e colaborador. E mais do que empresa e colaborador, é como a Solânia diz, razoabilidade, o princípio daquilo que é sensato. Então, a gente não Do prejudicar o público que a gente colaborador. está trabalhando, porque assim, Exato. uma coisa é uma pessoa que vai para um posto de saúde, Sim. outra coisa é uma pessoa que vai para Uma clínica particular, que já especializada. conhece o médico, liga para o médico, né? Exato. É diferente. O médico também ele tem a prerrogativa de, se ele tiver alguma dúvida, entrar em contato com o órgão emissor, a clínica emissora, o posto de saúde, quem quer que seja, e dizer, olha, eu sou médico de trabalho em tal empresa, estou aqui com um atestado ilegível, ou com uma assinatura que eu não estou conseguindo reconhecer, eu queria confirmar se tal colaborador esteve aí, passou por tal médico. Não há problema algum. Pera, doutora. Vamos voltando. Porque, eu levei um carão do meu marketing, viu? Sei. Que eu começo, e como o assunto é muito grande, a gente começa... Vai e volta, vai e volta. Peraí, vamos lá. A gente tá falando do Corpo do atestado. E Isso. vamos lá para o pessoal anotar. Primeira coisa... Vamos voltar para o corpo do atestado. Primeira Então coisa, tem que ter um nome, legibilidade. legibilidade. Segundo, tem que dizer, olha, atesto que, ou declaro que, o importante é o conjunto de informações desse atestado. Porque às vezes a gente pega Eu tô assim... atestando o quê? Eu declaro... não, só porque eu escrevi declaro não é mais atestado? Calma lá, vamos ver que ele declara o quê, né? Vamos ver o conteúdo todinho. Declaro que a Anne deve permanecer afastada de suas atividades laborais por 3 dias. Normalmente o correto é escrever um numeral e entre parênteses por extenso, certo? Até para evitar rasura, né? Exato. Motivo, 2 pontinhos. Ou CID 10, 2 pontinhos. Embaixo, CID autorizado expressamente pelo paciente / colaborador. O colaborador assina, o médico assina, bate o carimbo ou escreve o seu nome completo, o seu CRM, o seu órgão de classe e acabou. Vamos fazer uma listinha, doutora? Assim, Vamos. para quem tá para o pessoal escrever, pega papel, caneta, escreve o que é obrigatório. O RH, a pessoa do DP, que vai receber esse atestado. Ela não é médica. Então, ela não tem como ver se a doença em si, se não sei se a gente chama doença ou o fator, não O sei. motivo do afastamento. Pronto. Se ele é verdadeiro, se não é, se seja é outra coisa, né? Se requer aqueles dias... Não, esse é próximo capítulo. Vamos lá. Nesse capítulo, a gente vai ver o quê? A pessoa recebeu a listinha. Ela tem que olhar naquele atestado o quê? O nome, se o próprio colaborador... Tem vezes que o próprio colaborador... Eu já peguei situações que o colaborador... Eu peguei o papel e falei assim, leia. A pessoa olhou. Lê o quê, doutora? Leia o que está escrito, você sabe. Ler, sei. Eu sei, eu não sei ler esse papel aqui, mas ler eu sei, né? Pois é, como é que vocês vão para uma consulta, tem um atendimento, com certeza o médico te passou um tratamento para essa patologia, para esses 3 dias, e você sai de lá com um papel que você nem olha se o seu nome está lá. E você vai trazer um papel para a empresa que você nem se deu ao luxo de saber se é você mesmo que está escrito lá. E se for o outro paciente? Enfim, tem que ter o nome legível, tem que ter o descritivo que está incapaz por 1 dia, 2 dias, 3 dias, X dias. O motivo por extenso ou CID 10, porém, não é obrigatório. Já vou me adiantar, porque o CID é outro capítulo que já é muita dúvida. Passa que vai já. Pronto. E desde que é autorizado expressamente pelo paciente, a assinatura e a identificação do médico. E Prefiro data, né? usar. E a data e o local. Datado. Data e local. Então, vamos lá.
além do olhar se está legível, que é a primeira coisa que a pessoa tem que olhar, né? Se dá para ler, até porque se não der para ler, ela não vai ver se tem isso tudo. Exato. O que é que tem que ter? Vamos descrever o nome, no corpo do e-mail, ó. No corpo do atestado, descrito a causa, Descrito né? a causa do afastamento. Do afastamento. O Quantos motivo, dias, quantos o dias. número e por extenso. Exato. Local, data E a identificação do médico. Assinatura e identificação do órgão de classe, CRM ou CRO. Agora vamos lá, o que não é obrigatório e o que é proibido. Vamos primeiro o que é proibido. O que é que não pode ter na Rasura não pode ter. Rasura. Chegou com o cheque rasurado, não vai dar certo. Vai voltar para o banco, vai ter que trocar o cheque, vai ter que ser orientado o colaborador. Eu costumo, no meu departamento, sempre treinar as minhas meninas, a minha equipe, né? Técnica, auxiliar administrativa, enfermeira do trabalho. Explique para o colaborador, porque a partir do momento que o colaborador, você convence o colaborador do porquê que você não está homologando, não está validando aquele documento, ele vai ser o primeiro interessado a regularizar essa situação. Olha, aqui ó, tá rasurado. Olha, aqui parece que tinha um 3 e virou um 8. Não pode essa rasura. Olha, o médico não só tem uma rubrica. Precisa ter carimbo? Não é obrigatório ter carimbo, mas é obrigatória a identificação do médico ou do dentista emissor, no caso de atestado. Se ele carimbo perceber como tá aquele carimbo no atestado, né? Porque às vezes ele vai borra, manchadinho. Borra. Então, assim, por isso que eu falo, carimbo é legal, uma praticidade para nós profissionais que lidamos com muitos documentos, né? Porém, ele tem que estar legível. Se ele estiver borrado e legível, a pessoa provavelmente vai ter que retornar para regularizar isso. Então, assim, podemos ter só a rubrica, será? Rubrica, é o correto. Podemos. É feio, mas é o correto. Podemos, mas tem que estar embaixo escrito de forma legível a identificação do médico. Nome do médico, nome completo e CRM. Nós costumamos, muitas vezes, entrar no site do Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional de Medicina e checar aquele profissional, existe, não existe, como é, enfim. Então, o que é que não pode ter no atestado? Rasura. Rasura não pode ter. Não tipo, pode vir sem aspas, identificação. Invalida, Não, identificação do médico emissor. Médico, certo. Legibilidade, que a gente já falou. Pronto, basicamente é isso. Aí automaticamente, tudo que é obrigado ter, se não tiver invalida. Exato. Mas assim, por exemplo, entre aspas, né? 3 dias, se tiver só o número 3 e não tiver por escrito. Não tem problema, tem o princípio da razoabilidade, de novo. Né? Então é isso aí. Então essas coisas que são obrigatórias, né? E essas que são proibidas. Tipo a rasura, principalmente. Isso, aí não identificação do colega. Não ter data. Não ter data. Como é que eu vou saber? Tudo bem, eu posso checar na folha de ponta. A Anne faltou ontem, então foi ontem, hoje, amanhã. E aí? Eu não tenho obrigação de checar a folha de ponto. Isso não é uma atividade fim, apesar de algumas empresas checarem no departamento de saúde, seu departamento de saúde que alimenta a folha de ponto, mas não é regra, porque normalmente é o DP/RH que cuida dessa parte. A importância é a validação do próprio atestado. Exato. E assim, a gente está falando ainda dos critérios que o DP e o RH devem olhar. Exato. Não entramos no mérito ainda do médico. Do médico. Né? A gente está ainda, o atestado ainda está chegando, né? O atestado está a caminho, né? Aí vamos lá, nós já vimos o que é obrigatório, o que é que proíbe, o que é que, entre aspas, invalida o atestado. E agora vamos ver o que é facultativo, o que pode ter e o que pode não ter. Pronto. O que pode ter, né? O carimbo é uma coisa que pode ter ou não. Né? Contanto que esteja... Agora sim, o que é que acontece? Eu vou abrir um capítulozinho aqui à parte, né? E acho que vale, talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, né? A diferença de declaração e atestado. Por que eu estou entrando nisso agora? Porque, por exemplo, são equipes de profissionais diferentes que estão habilitados a emitir uma declaração e depois é mais restrito o atestado. O atestado, ele é sempre acima, maior ou igual a 1 dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias, tempo indeterminado, atestado. Abaixo disso, horas ou período, manhã e tarde, é declaração. Atestado, quem pode emitir? Médico e dentista. Só, doutora. Só, mais ninguém. Ou tem CRM, ou tem CRO. Emitir até pode, né? Só não tem validade para esse tipo de abono, né? Para ter benefício que a lei garante.
Então, para ter legalidade, só CRO e CRM. Declaração, pode ser a secretária do médico, pode ser assistente social, pode ser a dona do laboratório, pode ser qualquer profissional que ateste. Olha, a Anne esteve aqui no período de tal hora, realizando exames. A Anne esteve aqui da hora 8 horas até 9 horas e 15 minutos. E aí é uma coisa, uma polêmica muito grande, que as pessoas confundem o quê? Ah, mas eu trouxe o papel, Eu trouxe o atestado. e mesmo assim descontaram. Isso, Né? Isso. Aí já Boa. pode entrar nisso ou vamos Podemos. terminar? Mas vamos terminar aqui. Vamos primeiro deixa eu só do fazer CID, né? Que a gente tava falando. Eu gosto desse vai e vem, dos quer saber? profissionais. Doutora, Eu gosto desse vai e olha, vem. depois a produção briga comigo. Porque Mas os é porque acaba sendo profissionais, interessante. a parte dos profissionais, ela ainda é mais abrangente, né? Eu diria assim. Sim. E eu queria saber no sentido de um atestado que vem de um psicólogo. Certo. Ele precisa encaminhar o psiquiatra, que é o médico, né? Ou pode ser um atestado do psicólogo? Olha, ele pode atestar a saúde física e mental daquele colaborador, como Solane disse. Poder pode. O fisioterapeuta pode atestar o que ele Fono quiser. pode. A fono pode atestar que tem uma perda auditiva, que tem... Só que para fins de não De descontar abonar, né? abono salarial Não e pode. benefícios, SRM SRM e CRO. e Tá certo? Eu já recebi atestado de fisioterapeuta de 7 dias, de 15 dias, de 5 dias, de fono, de psicólogo. Tá tudo bem. Eu explico pro colaborador, tá tudo certo. É muito importante eu saber que você tá acompanhando o psicólogo, que você tá fazendo acompanhamento. Até por uma questão de você ter o comprometimento com a empresa, sim, de você estar mostrando, você como É, RH. você tá em de acompanhamento. É importante a gente perceber, né? Sim. esse comprometimento dele de se fazer valer no sentido assim, olha, eu não tá aqui a Uhum. prova do que eu estou lhe dizendo. Entra na parte da gestão desse atestado, Com né? certeza, porque assim, é diferente um colaborador que eu venho recebendo atestados, por exemplo, da série F41, depressão, ansiedade, transtornos depressivos. E de repente ele me traz um relatório do psicólogo, dizendo que ele está em acompanhamento, que ele está no CAPS, que ele está... Para mim é muito mais tranquilo saber que não só ele está se afastando e ficando incapaz para o trabalho, mas ele está tendo um Sendo acompanhamento acompanhado. multidisciplinar. E até para o gestor da área ter a consciência assim, então já sei que eu não vou poder contar com ele para esse projeto. Pois Porque é. ele precisa de um tempo, alguma coisa assim. Exato. Quanto mais informações a gente tiver a respeito do colaborador, melhor. Agora, para fins de validação, não serve. Uhum. Se ele realmente estiver incapaz ao trabalho, que é uma coisa interessante você ter tocado nesse assunto. Porque, por exemplo, o fato de estar fazendo 20 sessões de fisioterapia capacita você ao trabalho? Não necessariamente. Uhum. Você pode ter tido uma lesão, ter tido um afastamento, voltar a trabalhar com ou sem afastamento de INSS e estar fazendo 20, 30, 50 sessões de fisioterapia no outro horário que você não está trabalhando, ou parte, ou vai ser uma coisa negociada com o seu líder, com o seu supervisor, mas não incapacita o seu trabalho. Mas o gestor, por uma questão Tá de bom ciente. senso e até por uma questão de cuidado, prevenção à saúde, promoção, né, à saúde, Promoção à saúde. ele faz o quê? Eu já não vou contar com ele, então com hora extra. Exato. Porque nesse Período, momento ele tá não passando- é interessante, vamos Sei. esperar, vamos Perfeito. deixar... Né? Então, para ir os dois juntos. Uhum. E assim, nesse roteiro que a gente estava fazendo do atestado, Uhum. voltando aqui, a gente falou, né, Anny, do que é obrigatório e do que não é obrigatório, né? Pronto. E aí a senhora chegou na parte que a Anny gosta muito de falar, qual é a Anny? Do facultativo que a gente pensa no CID. Certo. CID, né? que Porque- não é obrigatório. Não, é obrigatório. Aí o que é que eu digo? Doutora, Né? já foi obrigatório? Não, nunca foi. Nunca É foi. porque é uma dúvida que É. as pessoas têm, que a gente diz assim, por que agora eu tenho que assinar? Nunca Não, porque foi. antes era obrigatório. Não. O que não. se E tornou... até para a gente falar de forma clara, né, para quem Aham. está nos assistindo, vamos explicar primeiro o que Que é o CID. CID. Pronto, É. Anny. Perfeito, perfeito. Até porque a gente está falando que a gente está falando com o público, né? É. RH, DP, profissionais que não são da saúde, né? O RH já tem um contato muito maior, mas alguns estudantes de profissionais- segurança no trabalho que têm É, que saber, é verdade. importante Isso. saber. Eu costumo dizer, Anny, assim, ó, se é uma coisa que é muito importante, ela vai atingir um público muito maior, Uhum. né? Se é uma coisa banal, ela pode atingir um público muito menor.
Então, todas as minhas palestras, workshops, jornadas que eu falo a respeito desse tema que eu amo, a Solânia bem sabe disso, Sei. eu começo pelo que é o CID, né? A letra C, é uma sigla, CID, né? Classificação Internacional das Doenças, Patologias, Sinais e Sintomas. Não é cearense, não é classificação cearense, né? Nem brasileira. Nem classificação brasileira. Internacional. É uma classificação internacional. Isso quer dizer o quê? Que o médico lá na Coreia, na Austrália, eu posso não falar uma palavra de coreano, de chinês, de turco, árabe, porém, eles vão codificar a patologia de acordo com essa letra e esses números. Tanto é que nós tivemos o CID da Covid e até do Pandemia. afastamento de quem estava em contato. Acompanhante. Ou foi importante para poder rastrear. Rastrear, aplicar os protocolos de afastamento pelas empresas, 5 dias, 7 dias, mora com quem, não mora com quem, tem muitas então, pessoas assim, com se sintomas. não fosse a nível mundial, uma pandemia, talvez Jamais! não teria ido para A o CID CID, foi né? criada exatamente pela Organização Mundial de Saúde. Para quê? Para a gente poder criar políticas de saúde. Prevenção, promoção, identificar esses booms de patologia, entendeu? Então, ó, de repente identificaram que estava tendo um boom e vamos estudar isso aqui, que não está normal, saiu do mapeamento. É assim que se desenvolvem vacinas, é assim que se desenvolvem políticas de saúde, é assim que a gente monitora uma pandemia, que infelizmente sabemos o que é, né? Estamos aí no... Doutora, e 2 assim, anos. como a gente está falando de gestão e está falando de CID, esses dados vão para onde? Agora apoio social, né? Mas antes, aí pronto, eu só queria a resposta. Né? A gente recentemente está sendo bombardeado por algumas informações A gente tem novidades. também um podcast sobre o social. A gente já Pronto. gravou, já foi pro ar. Pronto. É interessante quem está aqui dar uma olhadinha. Acho que uns Com 2 podcasts certeza. atrás a gente falou sobre o E-Social. Pronto, e eu acho assim, qual tem a vantagem da gente viver no mundo de hoje, Solânia, né? Eu acho que a maior vantagem é a gente ter essa facilidade de compilação desses dados, dessas Que é o informações. que ajuda na gestão. Que é só gestão, só existe gestão se houver Números. Não existe Dados, né? achismo. Estatísticas. Dados. E a gente conseguir gerar indicadores, e em cima desses indicadores a gente trabalhar plano de ação, ações de promoção à saúde, prevenção à saúde. Hoje em dia a gente fala sobre o quê? Sobre medicina preditiva. A gente não fala nem em prevenção mais, né? Mas assim, o que, pegando o gancho do que você falou, né? Que a gente, em tempos de pandemia, como é que isso tudo vem colaborando com a nossa gestão? Se a gente não conseguir mapear tudo isso, como é que a gente vai conseguir desenvolver qualquer atitude dentro da empresa? Dentro ou fora? Aí fica aquela coisa do andorinha só não faz verão. Exato. A pessoa ali naquela empresa, tipo assim, no Brasil, dentro de uma região, de um estado, de uma cidade no interior do Ceará, lutando para fazer uma gestão. Não estou dizendo que não é válido, Sim, né? sim. Não, mas que poderia ganhar uma força muito maior. Muito bom. Então, E o aí, CID, trazendo para o Anne, mundo corporativo, né? Se a empresa tem o setor pois de é. saúde do trabalho, então, Exato. legal, O faz nosso- essa gestão. O nosso universo, ele vai ser responsável por o quê? Por fazer interface do quê? Através dos CIDs, vamos gerar dados, vamos gerar ações, vamos identificar se determinado posto de trabalho, setor, está tendo uma incidência maior daquela patologia. Olha, a gente está pegando que nesse setor está tendo muito atestado por dor no ombro. O que é que está acontecendo? Que máquina que tem lá? Vamos pegar a segurança, vamos lá avaliar o posto de trabalho, vamos pegar o ergonomista, vamos fazer uma avaliação lá, vamos medir, vamos mensurar. Entendeu? E aí a Interessante, gente começa a desenvolver. Só Pode cortando falar. um pouquinho, a senhora falou aí da ergonomista e tudo. Sim, E eu acho que é interessante, porque quando a gente resolveu esse projeto do podcast, a gente ficou muito em dúvida, assim, qual vai ser o nosso público? sim. Porque sempre a gente vê podcasts, o quê? Para o pessoal de ergonomia, Uhum. para o pessoal de SST, para o Uhum. pessoal de RH. Uhum. E a gente queria o quê? Que abrangesse tudo isso aí, Uhum. que é o que a gente tá fazendo. Sim. E a senhora falou aí uma coisa interessante, quer dizer, uma coisa no ombro, a médica detectou, Sim. mas quem vai Vamos ter... envolver todo mundo, a Todo equipe mundo. toda. É uma O disciplina. líder é Sim. multidisciplinar. O líder vai estar sendo orientado. Olha, se esse colaborador começar a ter esse tipo de queixa, nos avise.
o ergonomista vai lá, faz um ajuste, chama de repente o menino da manutenção para ajustar aquela máquina. Só Olha, para a senhora ter ideia, eu acho muito interessante, assim, alguns casos. Uhum. Eu prestei serviço numa empresa que lá, por conta do tanto de atestado que se tinha era aqui no cotovelo. E era uma função que eles faziam repetitiva, Uhum. né? E era uma dor. E a médica começou a observar. Aí foram chamaram o engenheiro mecânico, Uhum. Sim. foi chamando a equipe. Aí quando eles chegaram, eles viram que era a posição que as pessoas faziam. Que estava errada. Tentaram outro jeito, não dava para fazer de outra forma. Sabe qual foi a solução? Eles, em vez de começaram a contratar pessoas canhotas. Pois é, ó, a grande Solânia, grande, brilhante. Por isso que eu gosto de vir aqui falar contigo. A solução foi para aquela linha de produção, para aquela máquina. Perfeito! Eles contrataram pessoas canhotas. Acabou o atestado. A gente tem, por exemplo... Acabou a doença, nem atestado. Por quê? Porque adequou o ser humano à máquina. O ser humano, tem máquinas, por exemplo, na eu sei fábrica que a gente fala em trabalho, ergonomia, que é a máquina, o mobiliário, que se adapta ao ser humano. Mas nem sempre. Tem situações... Eu vou jogar uma máquina de milhões fora. Falo pro dono da empresa, olha, joga essa máquina aqui fora que mas não eu presta. não posso também sacrificar. E também não posso adoecer pessoa, a minha população. Então a gente então, tem que encontrar um meio foi uma sacada termo. que na época eu nunca... Isso, Pronto. eu não vou dizer há quantos anos, né? Mas foi muito tempo. Não, é brilhante. Inclusive, a gente já tem estudos de alguns postos de trabalho que a gente consegue pegar o biotipo do profissional que tem que estar. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho máquinas que o ajuste de altura é limitado. Então, eu não posso ter um colaborador que manuseie aquela máquina se ele tiver estatura abaixo de tanto ou acima de tanto. Tá entendendo? Por quê? Porque ele vai ter dores nas costas. Vale até fazer uma observação. A gestão do atestado ela é tão importante que ela vai impactar lá na no processo seletivo. Exato. Um dos nossos primeiros podcasts. E é onde começa. E assim, toda vida, eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe a paixão que eu tenho por PCA, né? Sim. Hoje não atuo mais, mas minha vida toda foi trabalhando com perda auditiva. E eu dizia assim, que a minha função não era sempre o quê? A nossa função, o atestado, ele não é apenas para detectar o que se perdeu. Sim. O objetivo é evitar a perda. Sim, evitar a perda, né? E progressão, né? Sim. E progressão. Então, assim, o atestado, ele não vem para mensurar. Só para eu ter só uma estatística. Não, é o que fazer. Aquilo, exato. Né? Eu não posso pensar no atestado apenas como uma coisa para mensurar o quanto as pessoas estão adoecendo. Exato. Eu tenho que lidar o quê? Quantas pessoas eu posso evitar que adoeçam? Exato. Trabalhar a promoção. Agora, assim, vale sempre, né? Vale sempre a gente fazer divisores de águas, né? A gente também tem alguns problemas, né? Com os prestadores de serviços assistenciais que vão além da nossa gestão, né? Que são os médicos, os dentistas que estão orbitando aí ao redor dessas empresas. E que em toda profissão a gente tem profissionais e profissionais. Então assim... Vamos voltar para o CID, então. Pois eu vou parar. Vamos lá. Vamos voltar para o CID. Diga lá, quer mais? Você estava falando Não, do mas CID. a gente vai falar disso aí, viu? E que é uma classificação internacional da doença, que ele é muito importante, doutora, que não é obrigatório. O assunto é tão grande, é fascinante. Tão grande, que a gente começa. A produção vai nos matar, mas tudo bem, vamos lá. Eu achei interessante, só outro parênteses, né? A senhora falou assim, a gente foi para um passeio, assim, depois do trabalho. E lá, não sei se a senhora lembra, a gente está se policiando para não falar sobre o trabalho. Porque tinham pessoas maravilhosas, né, ali, então a gente, não vamos falar. Então vamos lá do CID, depois a gente vai falar dessa graciosidade aí, viu? Pronto. Então o CID foi que você já falou Te esclarecer da importância, não é obrigatório, mas o paciente, ele precisa autorizar expressamente. O que é que mudou? Mudou que agora, como a informação veicula, atinge uma população muito maior, os nossos controles ficaram mais rígidos também e a gente passou a realmente exigir que o paciente autorize por expresso, dê uma rubrica naquilo para que fique claro que ele autorizou a divulgação. É até importante a senhora falar sobre isso, porque nem sempre o atestado vem assinado pelo paciente. E outra coisa, é importante, eu achei muita gente estava falando aqui antes, doutora, e a senhora falou assim, na integração, isso já tem que ser colocado
Tu já coloca na nossa, viu? Precisa. Na integração, porque a gente tem todo o Uhum. processo de integração, e em dizer para o colaborador que, quando for motivo de atestado, peça o CID. Exato. E dizer Porque o porquê, né? Explicar. Dizer o porquê, porque é importante para que a saúde, o departamento de saúde da empresa possa ajudar você a cuidar da sua saúde. Sim. Ou a saber se também você está tendo algum problema aqui dentro, Uhum. você pode estar sendo alocado num posto de trabalho não apropriado. Nós temos inúmeros postos de trabalho, né? Então a gente vai colocar o colaborador num posto de trabalho mais apropriado. Uhum. Eu queria tocar num assunto, só pegando um ganchinho do que a Anne falou, que eu acho interessante, que ela falou de processo seletivo. Né? E eu há muitos anos adoto nas empresas em que eu sou responsável pela médica, né, pela saúde ocupacional, um questionário de saúde que faz parte do processo seletivo. Doutor, ele exclui o candidato? Não, ele faz parte de um processo seletivo. Né? E ali, sou eu que costumo ler as perguntas do questionário, a gente tem um vídeo também, e dizer o seguinte: responda com a sua maior sinceridade. Inclusive, ao final, declaro que as informações prestadas são verdadeiras. Porque é um documento que tem um peso legal, jurídico. Por quê? Porque se a Anne está entrando na empresa, eu coloco você, vamos pegar, uma indústria que eu não trabalho mais, uma indústria de cerâmica de sanitários, de banheiro. Coloco você numa determinada cabine, na cabine de pintura do sanitário, em que tem um movimento de repetição, tem a pistola, entendeu? Você fica numa cabine, mas você está exposto a uma série de riscos. Você vai usar máscara de proteção, você vai usar protetor auditivo. Se você omitir algumas informações daquele questionário, que é muito simples, sim, não, o colaborador responde no anfiteatro como parte do processo seletivo em colocar meia hora, cada turma responde, é dado em grupo, né? Cada um responde o seu. Se você diz que você não tem rinite, que você não tem alergia, que você não toma remédio nenhum, e se isso não for uma verdade, eu digo que mentira não só tem perna curta, como tem memória curta. Sempre digo isso. Com certeza. Sempre digo isso. É verdade. E digo assim, gente, depois vocês não me apareçam aqui com atestado, porque vocês vão ver essa minha carinha, porque é diferente de um processo seletivo que é aplicado fora da empresa, por outros médicos, etc, etc. E depois é outro médico que vai acompanhar isso no dia a dia, né? Aí eu digo assim, depois vocês vão ver, vocês têm memória curta, vai chegar lá pra mim e vai dizer: nossa, doutora, que não tô podendo ficar lá, porque eu não aguento mais o cheiro daquela tinta, porque eu tenho rinite, porque eu tenho sinusite. Desde criança. Eu tô lá com o prontuário, né? Só escutando. A ficha de EPI assinada A também, ficha de EPI assinada, o questionário de saúde da triagem pré-admissão, pronto. Mas aí você toma medicação, toma, doutor, o que é que você toma? Toma tal coisa. Desde quando? Desde criança, desde esse... Então você entrou na empresa aí antes, eu falo. né? Então, na infância. Você lembra da integração? Então você fez essa integração ainda na infância, Pois antes é. de começar o remédio. E isso nos permite realmente tomar algumas medidas. Não que a gente não vá trocar esse colaborador de posto de trabalho, não que a gente... Mas é também uma ferramenta para dar essa responsabilidade ao colaborador e essa abertura. Por isso, a gente vem de outras épocas que não se usava EPI, todo mundo a gente admite hoje, um monte de gente com perda auditiva, porque não usava plug, não usava concha. E assim, até entregavam às vezes. Sim, mas usava Mas não tinha indevidamente, põe no bolso, não tinha fiscalização. Não Não tinha nada disso. Então, assim, é muito importante. As informações, quanto mais claras e transparentes, a gente consegue alocar aquele... E eu digo, olha, eu tenho hipertensão, eu tenho diabético, eu tenho PCD físico, mental, intelectual, visual. Vai ter um posto de trabalho adequado para você, mas a gente é que nem relacionamento. É que nem relacionamento. O negócio tem que ser uma via Aí de depois duas não mãos. fica bom nem pra você, nem pra Senão não empresa. fica bom. E é o que eu digo Essa na integração. A gente não contrata ninguém para ficar doente. Essa parte de homologação de deficiência é outro podcast. Esse é outro podcast. Eu adoro também. Ai, adoro. Pronto, vai ser o próximo, doutora. Adoro os Pegando esse PCDs. gancho Eu gosto da parte de Não, perda auditiva. Também, adoro os meus de um PCDs. atestado médico que tá diferente daquele formulário que foi validado pelo colaborador. Eu, enquanto empresa, posso recusar? Não entendi exatamente sua Não, pergunta. eu Vem um acho que atestado não. por qual motivo? Por exemplo, Ele que passou mentiu. pela sua Ele, cabeça. por exemplo, ele passou- disse que não tinha rinite Ah, tá. e E aparece veio... com atestado. Isso. Não. Na verdade, a gente não há a recusa. Uhum. O que é que a gente faz?
a gente senta com um colaborador desse e tem a oportunidade de ter um momento com ele. Acompanhamento. E dizer assim, o que é que aconteceu? Foi a primeira vez? Porque também, ainda mais esses processos alérgicos, que às vezes você passa 40 anos sem ter nada e de repente você... Teve gente que tomou aspirina 30 anos e passa a ter alergia. Teve gente que comeu camarão 40 anos e de repente vira... Deus me livre, que não acontece comigo, que eu amo. Mas pode acontecer. Então a gente chama o colaborador, esclarece, entendeu? E também conscientiza para dizer, olha... Se voltar a acontecer, você procura o departamento médico. Às vezes as pessoas associam coisas que não tem nada a ver, entendeu? Eu tô numa máquina, é a máquina ou é o setor que está me adoecendo? Não, vamos lá, vamos entender a sua causa, vamos explicar o que é, para a gente poder chegar a um consenso. Em algum momento pode existir essa recusa? Olha, vamos mudar um pouquinho a palavrinha. Eu não gosto muito dessa palavra Doutora, recusa. A gente partindo para essa parte aí da recusa, né? Antes, vamos encerrar só as dicas do CID para o RH, a questão assim, a senhora só encerrou, a gente já passa para esse outro, pode ser? Pode. É o quê? A dica para as pessoas, ver se eu entendi, compilei aqui na minha cabecinha o CID. Passo a passo do atestado, né? Falando do CID. Orientar o colaborador na integração, que ele, quando quiser, quando for precisar de um atestado, autorize a colocação do motivo do seu afastamento. E solicite. Que pode ser descritivo, né? Não precisa ser só código, viu? Pronto. Não tem o CID. Eu já trabalhei muitas vezes que eu não tinha CID. Eu tinha um livro desse tamanho que era do CID, mas às vezes esqueci o livro no carro, não sei não. Sim. Eu punha. Amidalite aguda, não tem problema. Aí vamos supor, esse atestado chega na mão do RH e está sem o CID. Certo. Ele pode encaminhar esse atestado para a médica, para ela olhar, ler, avaliar e colocar o CID junto com o colaborador. Sim. Então vamos lá. Certo. Então, o passo a passo. Orienta para trazer já com o CID. Não estando com o CID, é interessante a nível de gestão ter o CID, ter a causa. O departamento médico. A gente está nem falando de número, né? Causa, não dá CID, a causa, o motivo. Ter a causa. Então, vamos lá. Passa pelo médico e coloca lá, né, a CID, o motivo, e ele assina. Pronto. Já vem todo completinho para o RH, todo bonitinho, só não tem autorização assinatura do paciente. É aconselhar para o pessoal do RH, peça ele para... Isso, autoriza, então, assine aqui ser paciente. Ok, fechou? satisfeita? Satisfeita. Pronto. Super. Podemos passar. Aí agora pronto, então vamos pensar nisso, o CID, né? Certo. Orienta antes para que venha. Se não vier, né? Encaminha para a médica colocar junto com o colaborador. Se já vier, só pede RH para pedir o colaborador para assinar. Fechou. Posso dar um Pode. Fala de CID. Você quer falar de CID, então fala de CID. Pode e deve. Eu, recentemente, foi um caso verídico. Era um dia só. A gente recebeu um atestado de uma colaboradora de um dia. E, na verdade, ela tinha passado, era uma cidade interior, ela tinha passado numa clínica aqui em Fortaleza. Ela não levou o original, ela tinha uma foto no celular, né? E ela apresentou ao nosso departamento. Menina, a técnica orientou. Olha, você precisa, eu posso adiantar, vou deixar pendente a sua homologação. A terminologia, a nomenclatura correta é essa. Nós homologamos um atestado parcial ou totalmente. As pessoas estão acostumadas a associar a homologação à deficiência. Não é. Eu sou homologado. Eles falam isso para então PCD. É bom a gente deixar claro, mas é bom né? deixar que homologação é o termo correto. É só o recebimento. O recebimento é a validação. Quando eu homologo um atestado, você chega e me traz atestado de 5 dias para uma dor lombar. Passa lá na triagem, tá tudo ok? A gente assina, carimba aquilo, a gente está descontando o seu cheque. A gente está dizendo, ok, Anny, você não vai ser descontada nem do seu salário, nem dos seus benefícios. Está homologado completamente, certo? Se por algum motivo, como aconteceu essa menina, ela chegou só com a foto. Olha, gente, na política da empresa, você foi orientada ela tinha acho que 3 meses de empresa. Você foi orientada na integração, que quando você precisar passar no médico, tiver um atestado, você tem que trazer o atestado original, você tem 48 horas para comparecer. Pode Isso ser tudo na você. integração. Tudo na integração. Antes de começar o jogo, é bom já dizer as regras. Eu digo que é muito importante, porque também eles assinam no momento da integração, que estão cientes. É muita informação no primeiro dia numa integração?
Tá assim no que manual é. de conduta, tá lá, eles levam pra casa. Leva pra acabou, vai casa, ler com tira a calma. dúvida, não é? É. Pronto, assinou lá que ele tá assim. Em algum momento ele foi orientado que tinha que ser o documento original, que tinha 48 horas, que ele deveria autorizar o médico ou o dentista a divulgação do CID, porque era uma maneira da gente fazer gestão e cuidar da saúde dele. Aí a menina falou, ó, por todos esses motivos, eu vou tirar uma cópia, não, você vai mandar, olha só, você vai mandar para o WhatsApp do Departamento de Saúde da empresa, nós vamos imprimir aqui. Se em 24 horas você não trouxer o atestado original, nós não vamos homologar. O que é isso? Você terá esse dia descontado porque você não está cumprindo, não tem original. Quando ela recebeu, ela olhou e falou assim, doutora, tá sem data. Eu falei, então é mais um motivo, no mesmo... Não temos o documento original, não temos data. Pronto. Aí ela foi orientada para 24 horas, voltou. Isso foi de tarde. No dia seguinte, pela manhã, ela voltou no outro turno. Aí apresentou para outra técnica de enfermagem. Ela, doutora, quer saber desse caso? Estou sim. Trouxe original? Ela não trouxe original, ela trouxe uma cópia, né? E disse que foi orientada que esse atestado serve, que tá tudo ok. Onde ela vem conversar aqui comigo? Aí ela foi, entrou e tal. Expliquei tudo pra ela. Eu falei, você tem quantos anos? 22. Quanto tempo de emprego? 2 meses. E você toma qual medicação para pressão? Pressão? Pressão. Não tomo nenhuma. Você tem pressão alta? Não tenho pressão alta. Pois é, e você foi fazer o que nessa clínica de cardiologia? Porque o médico é cardiologista, hemodinamicista, e está dizendo aqui, fulana de tal deve permanecer afastada de suas atividades por um dia... Por motivo, 2 pontos, HAS, hipertensão arterial sistêmica. CID 10, I10, CID da hipertensão. Não, doutora, eu não sei o que é isso. Seu nome é esse? Me conte sua história. Ela contou a história. Que ela teve um problema assim, que ela estava tendo uma dor assim no peito. Primeiro foi no mastologista, depois no mastologista descartou qualquer problema, enfim. Aí eu falei, ó, agora nós temos mais um problema. A gente já tinha 2, não tinha original. Agora tem 3. Não tinha original, não tinha data. E o médico... Agora não tem um motivo real. O médico descreveu o motivo do seu afastamento, uma coisa que não tem nada a ver. Ela me contou toda essa história. Eu falei, tá muito estranho tudo isso. Eu lhe oriento a você ir até a clínica novamente. Pode ser você, pode ser uma pessoa da sua família, alguém, né, com seu documento original. Conte a história. O médico tem o seu prontuário lá, ele vai refazer esse seu atestado. Enquanto isso, eu te dou mais X horas, não lembro se foi 48 horas, não sei se era uma sexta-feira, para você apresentar isso aqui. Nunca mais ela voltou. Ficou boa? Não, nunca mais ela voltou ao departamento. Foi documentado para o RH do DP. Que aquele dia a gente não estava homologando por todos os motivos que eu citei. Né? Nesse momento a senhora falou assim, nunca mais voltou, viu? Aí a senhora pode falar no que a senhora ia dizer naquela vez. Infelizmente, nós temos muitos atestados graciosos. E temos muitas fraudes ainda. Tá? Não só atestados graciosos, que são colegas, médicos ou dentistas, que atestam incapacidade ou exagerando o número de dias de afastamento, ou atestando inverdades, porque é o que eu falo. Não é o paciente. Muitas vezes o médico, o colaborador chega assim, eu pedi para o médico 3 dias. Eu falo, não é você quem pede. Quem atesta incapaz, não é padaria. Quero um pãozinho, 2 litros de leite. Não é. Mas muitas vezes o próprio médico fala, você quer quantos dias? Eu fico louca. O próprio, e eles me contam, eu falo, eu sei que isso acontece. Aí, nessa parte aí dos dias, porque assim, até então a gente tratou o atestado no RH. Agora ele já chegou no médico. Sim. Né? Já chegou no médico, né? Agora, então. E aí, vamos lá. Chegou no médico, o que é importante ser visto? Fora tudo isso que a gente já né? falou, dessa legibilidade, ter essa perspicácia, por exemplo. Como isso aí que aconteceu. Como isso que aconteceu. Às vezes eu falo assim, tem cara de gato, rabo de gato, orelha, só falta miar, e mia. A hora que você puxa o rabo do gato, o gato mia. Você vê que às vezes é gato, às vezes é imitando o gato, não né? Então, assim, atestados graciosos, infelizmente, existem. A gente considera como graciosos atestados ou inverídicos ou exageradamente prolongados para aquela patologia. Por exemplo, um paciente bem saudável, bem alimentado, bem nutrido,
que tem, não vou falar de amidalite porque já vai para o Covid, vamos falar de um desconforto abdominal, uma gastroenterite, uma diarreia. Você emitir 7 dias para uma pessoa, uma diarreia. Uma pessoa que não tem uma síndrome do colo irritável, que não tem uma colite, que não tem nada disso. Mas a pessoa pode ficar 7 dias? Pode, ou então vai de novo, pega outro atestado. O que é que eu faço, Solânia? Eu não vou prever já 7 dias, não, né? Eu costumo ser muito conservadora e orientar. Olha, você não adoeceu do dia para noite? Adoeceu. 7 dias é um tempo muito prolongado. É muito prolongado. Vamos fazer o seguinte, eu vou homologar, vamos dizer, eu vejo também sempre o dia da semana, entendeu? Por exemplo, é uma quarta-feira, eu falo, ó, a pessoa não trabalha de sábado, vamos homologar 3 dias. Em 3 dias você já emenda para o final de semana, são mais 2. Segunda-feira, que hora você entra? 5 da manhã, doutora. Pois eu estou aqui. 5 da manhã pode vir, passa na triagem com a minha técnica de enfermagem, em seguida eu te atendo. Se você realmente não estiver assim, aí a gente prorroga o seu, não tem problema nenhum. O que é que acontece? Isso é prerrogativa do médico do trabalho. Ele pode aumentar, diminuir, concordar igual, só que ele assume para si a responsabilidade. Tá entendendo? Então, é como se ele arquivasse um atestado e colocasse outro sobrepondo, é isso? E, na verdade, a gente faz no verso do atestado original. Tá, homologo, por exemplo, veio 7, homologo 3 dias. Eu costumo escrever muito. Ok, dia tal, tal e tal. Retornar dia tal no DSO para reavaliação. Pronto. Enquanto eu não fecho aquele ciclo, eu não libero aquele atestado para arquivamento, para nada disso. Ó, e é interessante uma coisa, a gente diz assim, doutora, mas a senhora está falando isso porque a senhora trabalha numa empresa grande. Vamos falar mas a minha empresa não tem médico. Aí eu recomendo. A gente tem contratos aqui que faz exatamente esse trabalho. Recomendo contratar para o Labor. Viu? Eu recomendo. Essa parte estava combinada não, mas eu recomendo. Mas eu homologo. Eu recomendo, realmente. A gente homologa, né? Todo mundo precisa de uma gestão completa. Porque Solânia estava dizendo um pouco antes da gente iniciar o podcast a respeito de gestão de afastamento. E afastamento não é só por motivo de saúde. Existem motivos de saúde e existem motivos que não são relativos à saúde. Né? É o que a gente falou, que a gente fez o podcast sobre gestão. Não foi de gestão de FAP, a gente fez sobre parte tributária. Pronto. E nisso tem a parte do absenteísmo. Que pode ajudar, né? Sim. Amenizar uma série de coisas. Então. E muito. Às vezes salva a pátria, a lavoura de muita empresa aí. Quanto economiza? Que é dinheiro, né? Então, eu recomendo realmente que empresas menores é um investimento, não é um custo. É um investimento, porque a hora que você põe na ponta do lápis, você tem uma empresa que está fazendo a gestão disso para você, que está te dando indicadores, que está te dando resultados, que está dando um perfil, porque hoje as empresas, o que elas mais querem, a gente precisa ter uma política de saúde dentro de cada empresa. Sim. A gente precisa entender, porque eu brinco, né? Uma é de índio a esquimó, né? Que é de parto a infarto. A gente tem empresa, desde 2 funcionários até empresa com... Trabalhei na siderúrgica e a gente tinha 13 mil funcionários. Eu brinco uma coisa, eu digo assim, antigamente, quais eram as 3 profissões principais, doutora? Médico, advogado e engenheiro. Aí eu digo assim, por que você procura o engenheiro antes de construir e não procura o médico antes de adoecer e o advogado antes de ter problema judicial? Pronto. Por que eu digo para meus pacientes qual a melhor hora de consultar o médico? Antes de adoecer. Antes de adoecer. Né? Dá tempo de saber se você gostou ou não gostou, se foi com a cara dele, de fazer os exames, de ver se está tudo ok, de fazer prevenção, promoção, né? Agora, a hora que já está infartando, não sabe, está obeso, está tabagista, está sedentário, vai bater na porta no pronto-socorro, cair na mão de qualquer um, não tem nem como escolher. Uma urgência numa emergência. Doutora, e deixa eu tirar uma dúvida. A senhora falou de foto, né? Para a gente reavaliar aquele atestado, enfim. E nesse meio de pandemia, que a gente viveu muito consulta online, atestado online, como que fica? Tem a mesma validade. Assinatura digital do médico, né, que está atestando, né, e a gente observa os mesmos passos. É o mesmo valor de um presencial. Mesma coisa, não muda nada. Tem que ter o CID, expresso, expressamente autorizado pelo paciente, a identificação do médico ou do dentista emissor, não há problema nenhum. Impresso ou o colaborador pode mandar arquivo PDF? Depende da política da empresa. Tem a empresa que diz, olha, eu aceito o PDF, mas você tem 24 horas para trazer impresso. Ou o próprio departamento imprime.
se Como está isso assinado é muito- digitalmente, é muito difícil fraude, sabe? A tendência cada vez mais é que isso se torne realmente online, digital, até para a gente ter celeridade na Sim, gestão, sim. porque é uma coisa que não para. 24 horas do dia. Não, e até às vezes para a pessoa ir na empresa no meio. Às vezes não tem Lembrei, quem faça. lembrei de uma dúvida bastante recorrente quando a gente falou em temporalidade também. Às vezes eu pego, por exemplo, atestado de 7 dias, pego lá numa quarta-feira. Aí a pessoa, eu falo, ó, só atestado, as meninas, é até tal dia. Não, doutor, é até tal dia, porque sábado e domingo não conta. E aí, Anne, o que é que você acha? Conta ou não conta? Desculpa. Sábado e domingo conta. Ah, Dias É a corridos. pessoa, diga assim, eu perguntei pra Anne, mas óbvio, Anne. É dias corridos. Então não tem Natal, gente, não tem Ano Novo, não tem Carnaval, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Ah, mas eu não trabalho sábado e domingo. Pouco importa. Doutora, vamos fazer uma brincadeira aqui, assim. Vamos, eu sei que tem muita coisa de atestado que tem a ver com a política da empresa. Mas vamos, e tem a ver com a convenção, né? Tem uma série de coisas. Mas vamos assim, antes de pensar em convenção no geralzão, na lei, vamos dar um passo a passo. Pela lei, o atestado tem que ser entregue com quantos dias? Não tem, O lei não atestado... tem. Pronto. Primeira coisa, por lei tem prazo? Não. O que existe? Cada empresa normalmente é vinculada ao sindicato classista. Através do acordo coletivo, da convenção coletiva de trabalho, ambas as partes podem chegar a um senso comum, eu já trabalhei em várias empresas, com acordos e estabelecer. Olha, então o colaborador vai entregar o atestado em 48 ou até 72 horas, até porque também tem folha de pagamento, a gente não pode esquecer disso, a gente também está falando em dinheiro e a folha fecha em determinado dia. Então, às vezes, você pega um colaborador que está com aqueles 3 dias no fechamento da folha, como é que é? Então, ele também tem que entender que para ele não ser descontado, essa informação tem que chegar a tempo do processamento disso. Mas por lei tem? Não tem. Tá? Outra dúvida que vale. Quantos dias de atestado a empresa é responsável? Quantos dias vai para o INSS? Tem que ser... Aí vamos lá assim, né? Tem que ser corrido, tem que ser dentro do mês. Tem 3 perguntas. 4. Pronto, vamos lá. Junta. A primeira, né? Quantos dias é responsabilidade da empresa? Até o 15º dia. Corrido? Não necessariamente. Pode ser 15 atestados de um dia, pode ser 3 atestados de 5 dias. Eles se somam pelo mesmo motivo, por motivos correlacionados. Tá? A regra é, hoje é dia 25/4. Hoje 24. A gente está filmando dia 24. 24. A gente pega, eu recebi atestado hoje, 24/9, eu retroajo 60 dias. Fazer conta fácil, vamos considerar que for um mês de 30 dias. Então, eu pego 24/7. Olha o histórico daquele colaborador e conto quantos dias ele já utilizou de atestado. Aí, pego lá sua ficha. 24/7, a Anne até 24/9. Hoje a Anne está me trazendo um atestado de 10 dias. Porém, ela, nesse período dos últimos 60, ela já colocou 2 dias por dor no estômago, 4 dias de uma otite, uma inflamação no ouvido, e 5 dias por uma dor lombar, e agora 10 dias por uma dor lombar. Eu somo com esse de 5 dias, porque ele está correlacionado. Então, a gente pega o último atestado, retroage 60 dias e faz conta. Faz isso uma é importante gestão, porque tem muita empresa pagando funcionário atestado, afastamento de funcionário, que não deveria, já deveria estar sendo encaminhado para o INSS. Fazer acompanhamento da Anne de perto, né? Da Anne, porque aí se já deu 15 dias, eu vou orientar, olha, Anne, isso aqui, ó, você só tem até tal dia. Passado isso, você vai ser encaminhada para a perícia do INSS. Nós, lá no interior, estamos conseguindo marcar a perícia para fevereiro, para você ter ideia. Agora, em setembro. Marca! Correndo o risco do colaborador ainda agendar e ainda ter negado o seu benefício. E aí, nesse período... Se lasca. Porque não vai receber nem da empresa e nem da Previdência Social. Por isso que eu digo, é muito importante, eu parto do princípio assim, se a gente trabalha... Limbo, né? Fica aquele... eu não gosto desse termo. Eu sei. Mas enfim, fica aquele buraco, aquele ato que a gente não sabe o que fazer, né? Mas assim, o que é que acontece? Eu prefiro muito mais educar e aculturar o colaborador da importância que ele precisa ter
para tratar a saúde dele, melhorar, independente se ele vai trabalhar ou se ele não vai trabalhar, do que se escorar num sistema que a gente sabe que é muito engessado, que é moroso e que todo mundo tem conta para pagar. Sim. Né? Que isso é uma realidade. A gente não pode simplesmente, eu vou ficar 160 dias de frozô, de perna pro ar. Né? Não tem condição disso. Então, eu sempre esclareço, olha, eu acho que a gente deveria, às vezes até homologando parcialmente para baixo. Tipo, vamos fazer o seguinte, eu vou te homologar 5 desses 10. Aí eu conto todo esse negócio da Previdência, olha, a Previdência é tão morosa, em 5 dias muita coisa acontece. Remarca uma avaliação com um ortopedista, se você precisar de um encaminhamento, a gente mesmo ajuda você a ter uma celeridade maior para conseguir esse ortopedista. Tem empresas que têm uma política de segunda opinião, que pagam ou meiam tem formas de desconto, que é uma ferramenta que eu adoro, entendeu? Que nessas situações que você tem um fone, encaminha para um parecer, sim, entendeu? Pedir ajuda ao colega, Pedir ajuda ao colega, porque aí fica mais célere e, de repente, a gente reintegra mais rápido, não precisa nem para o INSS. Volte aqui no 6º dia, te reavalie, você vai tomar medicação. Para quê? É porque eu quero defender a empresa, porque você vai... Não, é porque a gente está vendo a realidade, a gente não pode tapar os olhos. E é uma coisa que a gente sempre fala que faz parte até da nossa missão, essa coisa de defender a empresa, defender o funcionário, não existe mundo essa imparcialidade, nós estamos tratando... Juntos, pelo bem de todos. Né? E a gente sempre fala que até tem a nossa missão, né? Que é empregados e empregadores lutando juntos por um mesmo objetivo. Exato. Né? O objetivo é o quê? A saúde de todos. Ninguém quer prestigiar nem privilegiar nenhum lado. E nem quer trabalhador doente. Lógico. Então vamos, sem ser pelo lado humano. Vamos pensar, trabalhador doente dá custo, trabalhador doente não produz. Né? Gera acidente. Eu tô dizendo assim, além do lado humano. Sim, né? ainda questões práticas. Né? Perfeito. Bom, então, a resposta era 15 dias. Sim. Quando vai para o INSS, são somados. Eu acho que eu respondi tudo. Sim. E legalmente, a gente são correlacionados, né? Isso, correlacionados. Mas se eu tiver, por exemplo, 15, 2 de dor de dente, 5 de lombalgia e 4 de Covid, ele passa a ter, não se soma, tá? Bom, para a gente fechar esse ciclo, né? Que se a gente for aqui, a gente vai o dia 10 inteiro. o dia inteiro. 24 horas ininterruptas. Aí a gente leva cascuda. Só encerrar, vamos valorizar um pouco o nosso Brasil, né? No sentido de quê? Da nossa política social, não sei nem como política eu de posso saúde, dizer, né? de saúde, com relação ao atestado. E pela sua experiência, a senhora, eu sei que a senhora já falou em outras palestras, né? Em outros que a gente teve esse contato, como é lá fora e o que é que a gente tem de bom. Para fechar com chave de ouro, ciclo, né? O que é que nossa política, nosso Brasil tem, né, que é melhor do que lá fora na relação aos atestados? Eu não diria nem que política em si, mas as nossas práticas, né? Mas são políticas de saúde, isso, né? sociais. Que o Brasil são tem. direitos legais, adquiridos, né, e A consolidados reforma trabalhista através mudou alguma coisa? Não, mudou nada. Assim, Ótimo, nada, né? Que é bom nada, deixar claro. bem claro. Não mudou nada. Pelo contrário, o que mudou para melhor nesse sentido da NR7, do PCMSO, com mais cuidado, com mais zelo. Agora, sim. Quem não tem, né, mas já a testado, homologação, nada, continua não, tudo. Não, então vamos lá. não. O que é que nós temos que os outros não têm? O que nós temos é uma consolidação das leis que vem de muito tempo, que prestigia e privilegia a saúde do colaborador acima de qualquer coisa. Né? Então, assim, o que a gente tem, se você for para o Canadá e você estiver trabalhando numa empresa canadense, vai depender da política da empresa. Se você adoecer, tiver, sei lá, Covid, precisou ficar 7 dias afastado, vai depender da política da empresa. Como é? Você vai ser pago ou não vai ser pago? Vai ser descontado? Não sei. Provavelmente quando você foi admitida, ou você fez um contrato, onde foi esclarecido os seus direitos e os seus deveres. Né? O que a gente sabe é que, por exemplo, você tem que justificar a sua ausência, só que para fins de abono, de benefício, isso não... Depende muito, Depende da política individual daquela. Eles não são obrigados por lei, como acontece no Brasil. O empregador é obrigado a arcar até 15 dias de afastamento. Não tem isso, né? Ponto final. Tem a prerrogativa do médico do trabalho, que pode homologar a menor ou a maior, né? Já aconteceu situações de eu aumentar.
Entendeu? O paciente vire com X de... Doutor, eu não quero. Não é você quem quer, você não tem condições. Entendeu? Então, vou te encaminhar, você vai ficar mais tanto tempo, e se não for suficiente, você vai para o INSS, você vai para o especialista, entendeu? Então, eu acho, Solânia, o Brasil tem muito disso, eu sempre falo da importância desse papel chamado atestado, porque a gente tem um benefício que talvez a gente não dê a devida importância. Né? Inclusive, tem países na Europa, eu não sei, eu não vou pecar por dizer o nome e ser outro, né? Que as pessoas trabalham, mesmo tendo um vínculo com a empresa, ganham por hora, né? E assim, faltou, não é pago. Acabou, não veio, não recebeu. Exato, né? Exato. Então, eu acho que nós que temos esse benefício, esse amparo legal, e nós profissionais da saúde, principalmente saúde, segurança, meio ambiente, SSMA, mesmo RH, DP, eu acho que assim, nós estamos numa crise nacional, no mínimo, para não dizer mundial, falando mais de finança, né? Falando de economia. Graças a Deus estamos num estado privilegiado. Eu saí de São Paulo, como o Solânia bem lembrou, há 8 anos, e quando eu saí de lá, a crise já estava instalada, a crise do desemprego, né? Vinha piorando, né? E hoje, desde que eu pisei nessa terra abençoada, eu só vejo contratações. É o estado que mais contrata no país, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que prestigiar isso demais. Porque num país em desenvolvimento, com tantos problemas de ordem, saúde, segurança, educação, a gente tem esse benefício do atestado, o colaborador pode se dar o luxo, como a gente começou, né, a falar sobre. E um benefício de quantos anos já, né? Consolidado, né, uma coisa solidificada. Então, a gente tem sim que divulgar, que isso tem que ser uma coisa de muita responsabilidade para quem emite, para quem recebe, né? Para quem contrata. E a gente né? deixar sempre claro, como é atestado, ele atesta e ele pode atestar uma saúde ou uma doença. Né? Existem também os atestados, como o ASO. O ASO, atestado de saúde ocupacional. Né? Os atestados de aptidões físicas. Né? Então, assim, esse atestado, quando é de doença, o objetivo é o quê? Diminuir a doença, evitar a doença. Ninguém quer que aumente o número de atestados, pelo contrário. É todo mundo perdendo. A luta por essa redução. Exato. E com gestão, só consegue fazer isso com gestão, porque quem não faz gestão não tem como controlar isso. Doutora, então, assim, não encerrando, porque esse assunto nunca se encerra, mas encerrando por hoje. E né? Abrindo possibilidades para outros temas. Já tem aqui, já estamos de realmente a parte de deficiente. Eu acho que PCD é uma coisa fascinante. Eu quero. Se abrir espaço para falar de PCD. A gente falou outro que eu já nem lembro, mas fala tanto. Vamos falar um pouquinho de burnout também. Burnout não é muito a minha praia. Mas vai ter. E assim, mas a gente eu acho abre. super válido. E a gente porque a chegada dos atestados vão chegando, né? Com nesse certeza, assunto. Com certeza. Mas assim, o que precisar, que eu puder colaborar. Assim, não precisa, pode. Dentro da minha possibilidade, eu tô nessa. E assim, é importante, gente, já antes de encerrar, pedir para você que tá aí assistindo a gente até agora, deixa no nosso direct do Instagram uma dica. O que é que você... Aqui a gente já pegou algumas dicas de vocês. Então, assim, compartilhe o nosso vídeo, dá um like. É um trabalho que a gente está começando, mas que a gente tem a intenção de abranger muito e com o intuito sempre de quê? Orientar, sempre de trocar conhecimento. Então, fala pra gente, sinaliza, quem que você quer que a gente traga, se a doutora Evenete vai vir sim de novo, o que é que você quer que ela fale sobre o quê? Porque assim, ela só tem essa opção, vir ou ouvir, né? É ótimo. Então, doutora, deixa pra gente assim como é que a gente fala? Uma frase, uma conclusão. Isso, eu esqueci o nome, eu sempre uso alguma coisa, mas eu já esqueci. Diga aí. Eu acho o seguinte, Solânia, eu costumo usar essa frase, que saúde, a gente fala, a saúde não tem preço, né? A saúde realmente não tem preço, mas ela tem um custo elevadíssimo. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ser mais responsável, todos nós, profissionais da saúde, segurança, meio ambiente, empregadores e empregados. Eu acho que a gente precisa chamar essa responsabilidade e tornar isso cada vez mais multi e interdisciplinar, para a gente conseguir resultados mais eficazes, mais eficientes, mais objetivos e trabalharmos até menos e melhor, né, preservando a nossa saúde.
É isso. Pronto, lembrei que a gente diz, essa é a dica de milhões. Oh, show, muito Vamos obrigada. lá, Anne, fala tua dica para os RHs, para suas companheiras, né? Para suas amigas e parceiras de trabalho. Eu gosto muito dessa parte da gestão, né? O porquê desse atestado está acontecendo, está chegando. Então, a mensagem que eu deixo é: acompanhe esse atestado, acompanhe o colaborador. Acho muito importante. A senhora falou do seu programa, né, de acompanhamento. Então, eu acho muito válido entender por que esse atestado está chegando. Sim, e para você que está aqui mais uma vez, gente, obrigada que você está com a gente. Mais uma vez eu digo, segue a gente nas redes sociais, escuta esse podcast nas principais plataformas de streaming que nós estamos lá. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir, que é legal, dá ideia. E mais uma vez eu digo, esse projeto não é só meu, não é só da Prolabor. Esse projeto é nosso. E fica com a gente que vai ter muito mais Prolaborcast para vocês. Obrigada, tchau, tchau.